Segunda-feira, 12 de agosto, já estamos no meio da semana. Semana importante no contexto eleitoral, por isso, já peço sua companhia pelas próximas 2 horas. Vou te contar as notícias mais importantes do dia e analisar o que de fato importa. Nossos destaques começam com as idas e vindas de Flávio e Michele Bolsonaro. Até onde o apoio da ex-primeira-dama soma como ativo eleitoral para Flávio. Vamos entender o que muda com a entrada de Michele no contexto da campanha presidencial. E depois de Hugo Mota declarar apoio à reeleição do presidente Lula, quem também começa esse apoio é Davi Alcolumbre. O presidente do Congresso vem fazendo movimentações nos bastidores, pouco barulhentas, mas muito relevantes para o presidente Lula. Claro, vamos falar sobre as eleições em Minas Gerais. Flávio e Lula farão visitas ao estado na abertura das campanhas, mas com o cenário local ainda bem indefinido. Nessa esteira, Cleitinho continua a dizer que não querem a candidatura dele, mas que ele não vai desistir. A gente vai analisar esse cenário. E tem mais. O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou nesta terça-feira uma operação de busca e apreensão contra Raimundo Cotrim, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, apontado pela Polícia Federal como fonte do jornalista Luiz Pablo. A medida foi autorizada a pedido da PF e com parecer favorável da PGR. Fica aqui comigo porque tem tudo isso e muito mais agora no Contexto Metrópolis. Depois de semanas de desencontros e especulações sobre o papel de cada um no palanque bolsonarista, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro começa a ganhar espaço na campanha do enteado e candidato à presidência Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Segundo fontes da equipe de Flávio ouvidas pelo Metrópolis, Michele, que concorre ao Senado pelo Distrito Federal, deve aparecer ao lado do parlamentar em 3 eventos durante a corrida eleitoral. Em clima de reconciliação nas gravações de propaganda eleitoral do PL em Brasília, o presidenciável declarou que a madrasta poderá ter acesso direto à presidência para levar demandas do Distrito Federal caso ambos sejam eleitos. Trata-se da primeira vez que os dois estiveram juntos desde a reconciliação pública. A aposta seria transformar a força de Michele nas redes sociais em uma espécie de cabo eleitoral digital do Flávio Bolsonaro. Nos bastidores da campanha, a equipe também espera que ela ajude a aproximar lideranças femininas do PL e do movimento conservador. A ideia, ainda segundo a fonte, é ampliar o engajamento em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro. Bom, a ex-primeira-dama esteve ontem no evento no QG do Flávio Bolsonaro aqui em Brasília. Ela, inclusive, comentou a atual relação com o enteado e candidato à presidência da República. E os dois estiveram juntos pela primeira vez desde a reconciliação pública. Foi um momento em que os dois gravaram vídeos para a campanha do Flávio Bolsonaro. Houve uma coletiva depois desse encontro, dessa gravação, e a Michele afirmou que os dois deixaram as divergências para trás e decidiram se unir em torno de uma candidatura. Vamos ouvir o que ela disse. Obrigado. Vocês estão prontos, gente? Vamos lá, gente? Sim. Gente, posso demorar não, tá? Não. Ok, tem que gravar ainda. Já gravou? Vai gravar mais? Vou gravar mais com alguns candidatos. Tudo bem, primeira-dama? Como é que foi o clima lá dentro, primeira-dama? Foi ótimo. Todo mundo muito empolgado, todo mundo no mesmo espírito de união. Colocamos a pedra, né? A desavença existe em... Qual família que não é perfeita, né? Levanta a mão aí, quem não tem problema na família. Levanta a mão. Mas graças a Deus a gente conversamos, nos unimos em prol de algo muito maior para a nossa nação. Vocês gravaram juntos, você e Flávio? Gravamos bastante, agora está gravando com os demais candidatos. Os vídeos. Bom, Michele evitou comentar sobre a relação com os outros enteados e afirmou que está ajustando aos poucos a relação com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente também vai ouvir. Nos abraçamos. Em relação aos outros filhos, a senhora mantém a mesma amizade, igual a do Flávio? Aí olha só, eu não vou te responder. Tudo bem. Bom? Não vamos polarizar, vamos um dia de cada vez, a gente está se ajustando. Mas eu não guardo mágoa de ninguém, meu coração é limpo, graças a Deus, até porque se eu guardar mágoa, eu é que não vou conseguir viver. Então, eu estou livre desse sentimento, eu acho que as coisas vão se ajustando aos poucos.
Bom, a ex-primeira-dama também se manifestou sobre a escolha de vice de Flávio, afirmando que gostaria de ter visto uma mulher na chapa junto ao enteado. Que a senhora comentasse a escolha do vice Alfredo Gaspar. A gente tinha uma expectativa que talvez, inclusive, o nome da senhora foi cogitado, o nome também da Priscila Costa, uma aliada da senhora. Qual foi a avaliação da senhora em relação à escolha do Alfredo Gaspar? É claro que eu, como representante das mulheres de bem do Brasil, gostaria que fosse uma mulher, né? Mas como a Damares falou, se for um vice que vai realmente ter um olhar especial para as mulheres, para as mães atípicas, para as mamães com pessoas com deficiência, enfim, para todas aquelas que precisam, a gente está junto, apoiando e vai dar tudo certo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, até porque essa gravação aconteceu ontem, depois de muitos momentos críticos, né, e tensos entre o Flávio e a Michele Bolsonaro. Decidiram levantar a bandeira da paz e estarem juntos aí pelo um único objetivo, que é a campanha presidencial. Então, ontem ela esteve lá, gravou essas chamadas para a campanha do Flávio Bolsonaro. Estarão juntos, como eu disse, em 3 eventos durante a campanha, é o que a gente apurou. E agora a Michele deve sim apoiar o Flávio Bolsonaro depois de tantas idas e vindas, muitas discussões. E tudo aconteceu por conta desse vídeo que vocês estão vendo aqui, ó, que a Michele soltou lá em junho, 2 vídeos, criticando a forma como o Flávio a tratava e criticando também a aliança que o Flávio Bolsonaro e o PL acabaram fazendo para apoiar o Ciro Gomes na campanha dele ao governo do estado do Ceará. Michele também ficou muito chateada porque o PL não cumpriu com a palavra dela, né? A palavra que ela prometeu para algumas mulheres que seriam candidatas, como, por exemplo, a Priscila Costa, que foi citada aí na Sonora, na entrevista que ela concedeu, que seria uma das candidatas ao Senado por indicação da Michele Bolsonaro, coisa que não aconteceu. Pois bem, por conta disso, ela acabou deixando também a presidência do PL Nacional e houve ali muita dúvida, inclusive, se ela seria candidata ou não ao Senado pelo Distrito Federal. Foi uma escolha que ela fez junto ao marido, ao Jair Bolsonaro, e houve essa definição. Então, Michele vem sim como candidata a senadora pelo Distrito Federal. Bom, o que a gente pôde perceber é que apesar, na fala dela, né, apesar dessa bandeira branca de paz que eles estão aí dizendo que tem publicamente, ainda há um certo ranço, digamos assim, porque a Michele deixou claro que queria que a vice fosse mulher. E desde sempre, né, o PL havia escolhido que a vice na chapa de Flávio seria mulher por vários motivos. Primeiro, porque ele precisa alcançar as mulheres que o pai dele não alcançou nas eleições passadas e no governo passado. Precisa alcançar os evangélicos, o que seria também uma boa saída para ter uma mulher junto a ele como vice. E como ele estava brigado com a Michele, em certo momento, o próprio partido entendeu que seria melhor que tivesse uma mulher como vice para substituir a Michele nessa chapa e nesse apoio à campanha do Flávio à presidência da República. Pois bem, fizeram as pazes, estão aí juntos, vamos ver como vai ser de fato esse apoio da Michele, como é que ela vai entrar nessa campanha do Flávio Bolsonaro. E aí também há muitos questionamentos sobre até que ponto a presença e o apoio da Michele Bolsonaro, de fato, vai ajudar, vai somar, vai agregar na campanha do Flávio Bolsonaro. A gente falava sobre a ausência dela, né? Antes falávamos sobre a ausência dela e o impacto que isso poderia causar na questão dos evangélicos e das mulheres, entre outros grupos importantes. Mas e qual é o impacto agora da presença da Michele Bolsonaro na campanha do Flávio? De fato, vai agregar? De fato, as mulheres estarão do lado do Flávio por conta desse apoio da Michele Bolsonaro? É o que a gente vai ter que esperar nas próximas pesquisas de intenção de voto. Houve pesquisas em julho que mostraram que sim, que a Michele faria falta nessa campanha e que, de acordo com as pessoas que foram entrevistadas, a Michele estava mais certa em tudo isso que aconteceu, nessa disputa, nessa briga entre os dois, do que o próprio Flávio. O que acendeu dentro do Partido Liberal uma preocupação e foi quando eles decidiram de fato que essa vice do Flávio deveria ser uma mulher, coisa que não aconteceu. Já contamos aqui para vocês várias vezes que as favoritas do PL e do Flávio para encarnarem esse papel de vice seriam de partidos do Centrão. O que acontece é que mesmo quando as próprias candidatas mostravam interesse,
O partido, como por exemplo o Republicanos, não quis apoiar Flávio Bolsonaro. A Federação União PP, saiu do barco do Flávio e depois o Republicanos também. O Valdemar Costa Neto tentou até o último momento convencer o Marcos Pereira, que é o presidente da sigla do Republicanos, a entrar na campanha do Flávio Bolsonaro, mas não houve nenhum tipo de coligação. Flávio hoje está sozinho, numa chapa junto com um aliado, Alfredo Gaspar, que é um aliado e que foi escolhido por ter sido relator. Ele é um deputado e foi relator na CPMI do INSS, batendo muito nessa tecla aí do Lulinha, do filho do presidente Lula e de tudo que aconteceu no governo do presidente Lula, que acabou atrapalhando os beneficiários do INSS, história que vocês aí de casa já devem conhecer e que ainda está pegando, tá? A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Então, Alfredo Gaspar foi escolhido por isso, por ser um grande conhecedor dessa história da trama do golpe do INSS, que pode ajudar Flávio Bolsonaro na campanha usando esse assunto. Então, foi esse o motivo da escolha, até porque as mulheres que poderiam participar não foram autorizadas pelos seus partidos. Flávio Bolsonaro está sozinho nessa, sem apoio do Centrão, o que diminui, inclusive, o tempo de televisão para o Flávio, que é muito importante, apesar da gente estar em 2026, em um momento em que as redes sociais são muito importantes, são muito acessadas, cada minuto de TV ou qualquer propaganda ou qualquer veículo que seja, conta. Então, Flávio agora terá menos tempo de TV por conta aí dessa chapa que não foi formada, uma coligação que não foi formada. Quem sai ganhando nisso é o presidente Lula, que vai ter mais tempo de rádio e televisão e inserções por conta da chapa que ele conseguiu formar aí com PV, PSD, PSB, enfim, partidos que se coligaram com ele e que beneficia, claro, o presidente Lula. Me contem se eu já tenho o Felipe, produção. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o Flávio, depois eu volto no assunto da Michelle Bolsonaro. Já tenho o Felipe aqui comigo, então vou manter meu assunto. Felipe, muito bom dia. Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso contexto. Bom dia, Neila, sempre um prazer. Bom dia a você, bom dia a nossa audiência. Estava falando aqui, colocando uma pergunta para quem nos assiste, que é a seguinte: até que ponto a presença agora, o apoio da Michelle Bolsonaro na campanha do Flávio, de fato, é importante? E por que essa pergunta? Naquele momento em que a Michelle gravou os 2 vídeos que acabaram prejudicando muito Flávio Bolsonaro, muitos bolsonaristas não gostaram. Não gostaram, criticaram e acabaram ficando contra a Michelle. A gente vê isso hoje nas pesquisas de intenção de voto para Senado, aqui no Distrito Federal. A Michelle ganhava de lavada. Hoje ela está, assim, bem próxima da Leila do vôlei. A Érica Cocai também vem subindo nos números nas pesquisas. Muita gente ficou chateada com o ato da Michelle de gravar esse vídeo contra o Flávio em plena campanha, em pleno ano de eleição. Então, eu te pergunto, até que ponto hoje a presença, o apoio da Michelle na campanha do Flávio beneficia ele como candidato? Eu não tenho dúvida que o nome da Michelle Bolsonaro ajuda muito, o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, assim como seu pai, o Jair Bolsonaro, tem uma dificuldade imensa de dialogar com o público feminino. Mesmo Michelle Bolsonaro sendo uma mulher ligada ao bolsonarismo, então, teoricamente, quando você analisa assim, a questão como um todo, você vê que ela talvez fale muito mais com a bolha do que com todas as mulheres do Brasil. É importante, nome feminino, para poder tentar furar a bolha e conversar com outras mulheres. E, além disso, Neila, tem um ponto importante também que a gente vinha falando aqui o tempo inteiro, que o Bolsonaro, o bolsonarismo, tem várias vertentes, E apesar do bolsonarismo, no último ponto, votar praticamente todo mundo com o Flávio Bolsonaro, a gente sabe que havia um bolsonarismo mais resistente ao nome do Flávio Bolsonaro, até por conta da característica do Flávio Bolsonaro de ser um bolsonarista que consegue dialogar com outras vertentes da política. Ele não abre mão do establishment, do política tradicional. Já Michelle Bolsonaro, não. Michelle Bolsonaro, ela faz parte do núcleo bolsonarista que é contra qualquer tipo, primeiro se coloca contra qualquer tipo de negociação. Por isso que teve a briga toda
no Ceará, né, em relação ao apoio do PL ao Ciro Gomes. Né? Como o Ciro Gomes é muito crítico ao nome do Jair Bolsonaro, muito crítico ao bolsonarismo, muito crítico ao PL, ela achava errado, né, o PL fazia uma aliança com o Ciro Gomes no Ceará. E quando você vê a política como um todo, a política pragmática, a gente vê que a chapa no Ceará é importante para o PL no projeto de ganhar a presidência da República, até porque o Lula no PL ele tem cerca de 67% a 60% das intenções de voto. Então, um nome como Ciro Gomes pode tentar romper nessa lógica no Ceará. Então, de forma pragmática, é importante essa aliança com outros políticos, mesmo quando o político critica, né, o bolsonarismo. Então, esse é um ponto importante que vale a pena deixar claro aqui, né? Esse alcance da Michelle hoje, das mulheres e dos evangélicos, é essencial para o Flávio Bolsonaro, né? A gente viu uma subida, inclusive, do presidente Lula nesse grupo aí dos evangélicos. Claro, o Flávio ainda está à frente, ainda está bem na questão dos evangélicos, mas a Michelle pode ser um grande ativo, né, para ele. Também. Aí, você colocou um ponto importante. Eu falei das mulheres, né? E falei da ideia de trazer para dentro, né, todos o bolsonarismo, independente da vertente política, mas a Michelle Bolsonaro é um nome muito bem visto no público evangélico, né? E quando você vê o Flávio Bolsonaro perdendo apoio do público evangélico, né, um nome como a Michelle Bolsonaro, que transita bem no público evangélico, né, fala muito bem, é bem articulada, sem sombra de dúvida vai ajudar e muito o Flávio Bolsonaro a ganhar voto nesse público também, né? Agora ela não deixou escapar a questão do vice, né? Que ela está chateada com a escolha de um vice homem, a escolha seria de uma vice mulher. O tempo todo, né? O PL havia determinado, batido o martelo, que a escolha seria por uma vice mulher. No fim das contas, não chegou-se a esse nome, né? Por vários motivos, né? Partidos do Centrão não liberaram as suas candidatas para serem vice na chapa do Flávio Bolsonaro. E aí escolheram o Alfredo Gaspar. Falamos muito sobre isso ontem aqui no Contexto, dos motivos da escolha do Alfredo Gaspar, que é a questão do INSS, dele ter sido um parlamentar que foi o relator da história do INSS na CPMI. Agora, até onde, Felipe, também essa história da CPMI e do INSS vai agregar na campanha do Flávio Bolsonaro, bater nessa tecla? Vai ser suficiente para o Flávio? Porque o governo Bolsonaro também, em alguma medida, estava dentro da história do INSS. Começou lá atrás, passou, claro, pelo governo do presidente Lula. A gente está vendo muita coisa e já vou falar mais. Mas até onde essa história de INSS vai ser importante para a campanha do Flávio? Bonira, esse é o ponto, né? O porquê será que o PL resolveu indicar o nome do Gaspar para vice da chapa do Flávio Bolsonaro, né? E um dos pontos que as pessoas costumam olhar para justificar essa escolha são 2 pontos. Primeiro é a questão da CPMI do INSS, né? Que o Alfredo Gaspar foi relator e ele pediu, naquele momento, a prisão do Lulinha, né? Chegou a indicar, né, orientar, né, a prisão do Lulinha, por conta que, segundo ele, né, nas investigações que a CPMI fez, né, mostrou claramente que o Lulinha seria um dos beneficiários, né, desse escândalo do INSS. Né? Então, a ideia do PL é trazer, né, o Lulinha, né, trazer o PT nessa grande crise do INSS, apesar de a gente saber, né, que começou no governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro, mas não dá para negar que se potencializou e se exponencializou no governo Lula. Né? Quando compara o dano, né, aos aposentados e pensionistas nos 2 governos, Bolsonaro e Temer, com o governo Lula, é absurdamente muito mais alto, muito mais elevado no governo Lula. Né? E outro aspecto, Neila, é que o Alfredo Gaspar é um nome muito ligado à segurança pública. Né? O Alfredo Gaspar ele foi secretário de Segurança Pública de Alagoas. Né? Então, ele tem uma pauta muito ligada a ideia de segurança pública. E, sem sombra de dúvida, a segurança pública vai ser um dos temas principais, se não for o tema principal dessa eleição. Né? Eu creio que seja a questão da segurança pública e a questão relacionada à corrupção, Banco Master, INSS, até porque as investigações da Polícia Federal, junto com o Supremo Tribunal Federal, devem se adiantar e devem se avançar muito durante o período eleitoral. Então, eu creio que o nome do Alfredo Gaspar também dá esse carimbo, né, à chapa do Flávio Bolsonaro, de uma chapa que quer discutir o tema da segurança pública, que sempre foi também um tema muito espinhoso para a esquerda e para o PT, né? Porque as pautas que a direita defende, né,
as pautas que a população, de certa forma, defende, está muito ligada com a ideia de mudar o regime de segurança pública, né? E o PT e a esquerda têm um problema muito grande quando coloca esse assunto em discussão, porque vai no sentido contrário, sensitivamente, à população. Então, o nome do Gaspar vai nessas duas linhas: trazer o tema da segurança pública, com um certo subsídio e embasamento, e trazer o Lulinha para o centro do debate, né? Mas, Neila, eu concordo com as pessoas e com a Michelle Bolsonaro, e seria muito melhor, do meu ponto de vista, se tivesse o Flávio Bolsonaro uma vice-mulher. E quando você vê o cenário eleitoral de 2026, você vê que não tem nenhuma mulher competitiva disputando as eleições. Então, o Flávio Bolsonaro, sob as dúvidas, se indicasse uma vice-mulher, iria destoar dos outros candidatos, das outras candidaturas. Bom, vou chamar um intervalo comercial bem rapidinho para quem nos assiste na Fast TV. A gente já volta desse primeiro intervalinho. Até já.